Boa noite a todos. É uma satisfação imensa estar aqui para discutir um tema de extrema relevância para os produtores rurais: os desafios dos novos ambientes digitais. Mais especificamente, vamos explorar a importância da contabilidade neste contexto digital. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui então. Eu gostaria de, antes de tudo, me apresentar. Eu me chamo Iriel Mitsko, sou professor no Centro Universitário UGV, sou bacharel em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário de União da Vitória, pós-graduado em Contabilidade, Auditoria e Perícia e pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Universidade de Sesumar. Atualmente atuo como contador, com ênfase nessa parte da produção rural. Auxilio muitos produtores rurais, sejam eles pessoa física ou jurídica, dentro do escritório onde eu trabalho, e também presto auxílio à parte de auditoria no que precisem, verificação de verbas, contas, assessoria contábil, essa é a parte do trabalho. Deixo aqui também meu contato, caso vocês queiram futuramente entrar em contato comigo, meu e-mail, professor_urielmitsko@ugv.edu.br, e damos início aqui à nossa palestra, então. Os produtores rurais, eles desempenham um papel fundamental em nossa sociedade, fornecendo alimentos, matérias-primas, que são essenciais para a nossa população. No entanto, assim como qualquer outro setor, o mundo agrícola também está passando por mudanças significativas, né? Com o avanço da tecnologia, digitalização dos processos, tudo mais, até mesmo agora a inteligência artificial que está sendo implementada dentro da produção rural, né? Hoje os produtores rurais, eles enfrentam desafios únicos ao se adaptarem com os novos ambientes digitais. A maneira como eles gerenciam suas operações, tomam decisões, interagem com o mercado, está sendo transformada. E é nesse contexto que a contabilidade desempenha um papel crucial. A contabilidade, ela vai muito além das simples registros de transações financeiras. Hoje em dia, um contador não é mais um guarda-livro como era antigamente, né? Ela desempenha um papel estratégico na gestão dos negócios, permitindo um controle eficiente dos recursos, análise de dados, informações relevantes, tomada de decisões embasada no cumprimento das obrigações fiscais e tributárias. Então, o contador, ele auxilia o produtor rural não só nessa parte da gestão tributária, mas ele consegue verificar no que está acontecendo, ele consegue verificar quais custos estão sendo muito altos, o que ele pode abaixar, o que ele pode reduzir, aumentar em gastos, essas coisas que sejam benéficos para o produtor rural, né? Nos novos ambientes digitais, a contabilidade se torna ainda mais relevante para os produtores rurais. A digitalização trouxe consigo uma série de ferramentas tecnológicas que podem facilitar e agilizar os processos contábeis, oferecendo uma visão mais clara e precisa das finanças dos resultados dos negócios. No entanto, esta digitalização também apresenta desafios para a contabilidade dos produtores rurais. A gestão de dados, a segurança da informação e a conformidade tributária são questões que precisam ser consideradas e endereçadas de forma adequada. Além disso, é essencial que os profissionais contábeis estejam preparados para lidar com essas novas tecnologias, tirando o máximo proveito. Então, não adianta ter todos esses benefícios a favor do contador e ele não saber como utilizar, né? Bom, dentro dessa palestra, a gente vai explorar um pouquinho mais dos desafios e discutir melhor as práticas de soluções para que os produtores rurais possam enfrentá-lo de forma eficiente. Vamos destacar como a contabilidade pode ser uma aliada nesse processo de adaptação aos novos ambientes digitais, proporcionando benefícios tangíveis, como uma gestão financeira mais precisa, a redução de custos e a garantia com a conformidade legal. Ao final desta palestra, espero que vocês estejam mais conscientes da importância da contabilidade para os produtores rurais nos tempos atuais, bem como as oportunidades e desafios nos novos ambientes digitais. Vamos aprofundar ao longo dos tópicos e estou ansioso para compartilhar todo o meu conhecimento e experiência com vocês. Desde já, meu muito obrigado e vamos começar nesta jornada pelo mundo da contabilidade dos produtores rurais dentro dos ambientes digitais. Primeiramente, vamos falar aqui então da parte da relevância da contabilidade para os produtores rurais. A gente pode citar 3 tópicos importantes: a gestão financeira, a gestão tributária e a gestão operacional. A contabilidade, ela desempenha um papel fundamental na vida dos produtores rurais, podendo ter esse suporte na área-chave como gestão financeira, tributária e operacional. Vamos explorar um pouquinho dos aspectos deles, citando aqui esses 3 tópicos. A gestão financeira.
a contabilidade é um pilar fundamental para a gestão financeira dos produtores rurais. Ela fornece informações precisas, os fluxos de caixas, receitas, despesas, permitindo uma visão clara e saúde do negócio. Com base nessas informações, os produtores rurais podem tomar decisões estratégicas, como investimentos em novas tecnologias, aquisição de equipamentos, expansão da produção, e a contabilidade também auxilia na análise de custo, identificando margens de lucro, planejamento financeiro de curto, a médio e longo prazo. Então, a contabilidade ela pode auxiliar na gestão financeira de uma forma que seja eficaz, a gente verificando os demonstrativos, sejam eles tanto do produtor rural, pessoa física, como a pessoa jurídica. Através da pessoa jurídica, a gente tem o balanço e tudo mais. Mas o produtor rural, pessoa física, ele pode fazer o livro caixa, e dentro desse livro caixa, com o contador, a gente consegue verificar o que eles têm de gastos, assim, que estão tomando muito valor, as receitas que eles podem utilizar para investir mais na propriedade e tudo mais. A gestão tributária, então. A legislação tributária para produtores rurais pode ser complexa e exigir um pouquinho de conhecimento aprofundado. Neste contexto, a contabilidade desempenha um papel fundamental na gestão dos aspectos fiscais e tributários. Os produtores rurais precisam cumprir obrigações, como recolhimento de impostos, emissão de notas fiscais, entrega de declarações, entre outros. A contabilidade garante que essas obrigações sejam cumpridas corretamente, evitando penalidades, garantindo conformidade legal. E, além disso, a contabilidade pode ajudar a identificar oportunidades para a redução da carga tributária e utilização de benefícios fiscais para o setor agrícola. Então, existem um monte de normas específicas para a parte da produção rural. Dentro dessas normas, um contador desta área deve conhecer bem para poder aplicar e trazer os benefícios para o contador, para o produtor rural. Dentro desses benefícios, eles existem redução de encargos, redução para compra de implementos agrícolas, máquinas agrícolas, sejam eles também insumos agrícolas. Então, um contador ele consegue prestar essa assessoria para o produtor rural. E também a gestão operacional. A contabilidade desempenha um papel crucial na gestão operacional dos produtores rurais. Ela permite o controle eficiente dos estoques, acompanhamento dos custos de produção, análise de rentabilidade por cultura ou atividade, entre outros aspectos, como informações contábeis precisas e atualizadas dos produtores rurais, podendo identificar pontos de melhoria em sua operação, otimizar recursos, reduzir desperdícios e aumentar a eficiência produtiva. A contabilidade também auxilia no planejamento de safra, na gestão de contratos, na análise de viabilidade econômica de novos projetos. Então, através da contabilidade, a gente consegue verificar o que a empresa tem a melhorar, sejam elas na safra, tem o calendário agrícola, né? Conforme venho falando em minhas aulas, meus alunos conhecem ali. Cada região do nosso Brasil tem uma parte, tem as culturas próprias, né? Sejam elas aqui no sul do Brasil, a gente tem, por exemplo, o pinhão aqui, araucária. Lá no Nordeste eles têm o açaí, no norte do nosso país, né? Então, tipo, cada cultura específica da região. E um contador, seja ele que vai trabalhar de uma forma mais ampla, assim, digamos, vai trabalhar com vários estados ou um lugar específico, assim, ele deve conhecer não só tipo, a parte da contabilidade, mas também essa parte da gestão agrícola. Então, para poder prestar uma assessoria melhor. A contabilidade ela é essencial para os produtores rurais, pois ela desempenha um papel estratégico na gestão financeira, tributária e operacional. Ela fornece informações valiosas para a tomada de decisão, garante a conformidade com a legislação fiscal e ainda auxilia na eficiência operacional. Nos novos ambientes digitais, a contabilidade ganha ainda mais importância com o uso de tecnologias que agilizam processos, fornecem uma visão mais precisa e integrada dos dados operacionais financeiros. Portanto, é fundamental para os contadores de produtores rurais valorizam e invistam na contabilidade como um aliado estratégico no sucesso dos seus negócios no mundo digital. Então, citando aqui a importância do setor agrícola para a economia nacional. A agricultura ela é um dos setores mais importantes na economia brasileira. É um dos setores que mais contribui para o crescimento do PIB e atualmente ela compõe pouco mais de 5% do PIB brasileiro. Ela também é responsável por quase 100 bilhões em volume de exportações, em conjunto com a pecuária,
Então, a parte da setor agrícola e pecuário, eles são fortes aqui no nosso país. A agricultura ainda é a principal base econômica no país, e a expectativa é de aumentar ainda mais as exportações para esse ano. A agricultura brasileira é reconhecida como altamente competitiva e geradora de emprego, de riqueza e de alimentos para o Brasil e outros países. Além dos setores que mais contribuem para o crescimento do PIB nacional, corresponde a 21% da soma de todas as riquezas produzidas dentro do nosso país e um quinto dos empregos, sendo 43% das exportações brasileiras. Então, a maioria do que é produzido aqui no Brasil vai para fora. A gente exporta bastante para a China, para a Índia e outros países assim. E isso é que contribui para a nossa economia nacional. Podemos citar aqui também que o setor agrícola desempenha um papel de extrema importância para a nossa economia. Alguns aspectos aqui que a gente pode citar é a segurança alimentar, o emprego e renda, exportações e balança comercial, desenvolvimento regional, inovação e tecnologia e conservação ambiental. Citando aqui um pouco de cada um, a segurança alimentar. O setor agrícola é responsável por produzir alimentos para a população. Garantir a segurança alimentar é fundamental para o desenvolvimento de um país, pois uma população bem alimentada é mais saudável e produtiva. A agricultura fornece uma base sólida para cumprir a demanda interna por alimentos e reduzir a dependência de importações, o que fornece autonomia e estabilidade para o país. Então, o bom aqui do nosso país, digamos, é que o que é produzido aqui, a gente consegue suprir a demanda, digamos. Através aqui do nosso país, a gente produz e tem a segurança alimentar, o controle interno dentro do nosso país. O que, consequentemente, gera aqui no segundo tópico, que é o emprego e renda. O setor agrícola emprega uma grande parcela da população, principalmente nas áreas rurais. Os agricultores e trabalhadores rurais, agrônomos, técnicos agrícolas e profissionais relacionados encontram oportunidade de emprego nesse setor. Além disso, a agricultura é uma fonte de renda para os produtores rurais que vendem seus produtos no mercado interno e externo, contribuindo para a geração de riqueza e a redução da pobreza. Então, conforme eu falei, 43% ali a gente consegue gerar o emprego para o nosso país através da produção rural. Então, ela é um grande incentivo de emprego e renda, sejam eles para produtores rurais próprios, assim, ou até mesmo a contratação de terceiros para ajudar na safra, lavoura e tudo mais. E a maioria do que é produzido aqui também vai para fora, né? Sejam elas para exportação e balança comercial. Então, o agronegócio é um dos principais setores exportadores em muitos países, sejam eles no Brasil ou qualquer outro, né? Mas aqui a produção agrícola nacional pode ser comercializada no mercado internacional, gerando divisas e melhorando a balança comercial do país. A exportação dos produtos agrícolas, como grãos, carne, fruta, café, contribui para a entrada da moeda estrangeira e o fortalecimento da economia perante o mundo, né? Desenvolvendo nos outros setores. Então, a gente exporta para fora, entra moeda estrangeira, o que acarreta nessa entrada do capital estrangeiro para investimentos dentro do nosso país, né? E levando o desenvolvimento regional, né? A agricultura desempenha um papel importante no desenvolvimento das regiões rurais. Ao investir no setor agrícola, o governo estimula mais o crescimento econômico em áreas menos desenvolvidas, promovendo a redução das desigualdades regionais. Isso ocorre por meio da criação da infraestrutura, acesso a serviços básicos como saúde, educação e estímulo à produção local, o que impulsiona o comércio e a economia regional como um todo. Então, investindo dentro do setor agrícola ali, na pequena área rural ali, o governo traz incentivos, benefícios, o que gira a economia local, gerando mais empregos, mais infraestrutura e fazendo crescer aquela população. Com isso, a gente não pode deixar de citar também a inovação e tecnologia, né? Que leva em consideração a parte desse desenvolvimento. O setor agrícola tem se beneficiado cada vez mais dos avanços tecnológicos. A inovação no campo tem contribuído para a atividade, reduzir custos, melhorar a qualidade dos produtos e minimizar os impactos ambientais. A introdução de práticas sustentáveis, como a agricultura de precisão, o uso de drones, a automação, impulsionam no setor
e torna mais eficiente e competitivo. Então, a produção rural ela deixou de ser como ela era anos atrás. Hoje em dia, se você for ver, muitos produtores rurais eles têm inserido drones para ajudar na pulverização, adubo. Muitos equipamentos eles são automáticos, ali você consegue controlar ele através do computador, celular e tudo mais. Então, a tecnologia está chegando na parte da produção rural. Ela não é mais aquela produção rural que era antigamente lá, de arar e tudo mais, né? Arar a mão, que eu digo. E o último impacto, o último importante que a gente não pode deixar de citar também é a conservação ambiental. A agricultura sustentável desempenha um papel crucial na conservação ambiental. Sejam elas práticas agrícolas responsáveis que ajudam a preservar os recursos naturais, como água, solo, e mitigar os impactos de mudanças climáticas. O setor agrícola também pode contribuir para a produção de energia renovável, por meio do cultivo de biomassa e aproveitamento dos resíduos agrícolas, diminuindo a dependência de fontes não renováveis. Então, hoje em dia, tem se pensado muito na forma de como reduzir os impactos assim de longo prazo que possam não ser benéficos para a população, né? Então, muito tem se pensado, tem se feito práticas mais renováveis, utilização dos adubos, fertilizantes, através do próprio que eles têm da própria produção, sejam ali, caso o produtor rural tenha vaca, boi, essas coisas utilizam o adubo próprio e tudo mais para dentro da própria produção rural. Citando aqui os desafios enfrentados pelos produtores rurais no atual cenário, a gente pode citar a competitividade, as mudanças tecnológicas, a demanda dos consumidores, as mudanças climáticas e o acesso a recursos de crédito, né? Então, os produtores rurais eles enfrentam diversos desafios no atual cenário, que vão desde questões relacionadas à competitividade até as mudanças tecnológicas e demanda dos consumidores, né? Aqui, então, a competitividade, a gente pode dizer que os produtores rurais precisam lidar com um mercado altamente competitivo, tanto no âmbito nacional como internacional. A concorrência pode vir até de outros produtores nacionais, como de produtos importados ou até mesmo grandes empresas no agronegócio, né? Às vezes é difícil para o pequeno produtor concorrer assim com uma grande empresa ou qualquer outra que seja, né? E manter-se competitivo requer eficiência na produção, redução de custos, diferenciação dos produtos e busca no mercado diversificado. Então, às vezes é difícil para o pequeno produtor competir com uma grande empresa, que sejam ela para reduzir os custos e tudo mais, às vezes nem sempre consegue, né? A gente pode citar também as mudanças tecnológicas, que a agricultura está passando por rápidas mudanças tecnológicas, novas técnicas de cultivo, maquinários avançados, automação do uso de dados e a inteligência artificial estão revolucionando o setor agrícola. Os produtores rurais precisam acompanhar essas mudanças e adotar as tecnologias adequadas para aumentar a produtividade, melhorar a eficiência e reduzir o impacto ambiental. No entanto, a adoção dessas tecnologias podem ser um desafio para os produtores rurais, com menos recurso e acesso limitado à capacitação. Então, nem sempre o pequeno produtor consegue ter acesso a toda essa tecnologia. Então, o que torna menos improdutivo, né? Digamos. A demanda dos consumidores também é um dos desafios, né? Os consumidores estão cada vez mais exigentes em relação aos produtos agrícolas. Eles buscam alimentos mais saudáveis, mais sustentáveis, livres de agrotóxicos e produzidos de forma ética. Além disso, uma crescente demanda por produtos orgânicos e alimentos funcionais de origem local. Os produtores rurais precisam se adaptar a essas demandas, adotando práticas mais sustentáveis, certificações adequadas e investindo em comunicação e marketing para atender essas expectativas dos consumidores. Então, sempre a demanda por consumidores tem sido bem grande. Ultimamente, a população tem procurado se alimentar de forma mais saudável, produtos com menos agrotóxicos, mais orgânicos possíveis. Então, tem crescido mais essa parte para os produtores rurais. E isso, digamos que seria um certo desafio para eles, porque às vezes eles precisam também procurar certificação exata para dizer lá dos produtos, não utilizar agrotóxico, o que é um pouquinho difícil, visto que existem as pestes, né, e tudo mais. Também as mudanças climáticas, a gente pode citar, né? As mudanças climáticas representam um grande desafio para os produtores rurais. Eventos como secas, enchentes, tempestades, mudanças nos padrões de chuvas podem afetar negativamente a safra e a produtividade.
Os produtores rurais precisam adotar práticas de adaptação e mitigação, como manejo adequado de água, escolha de culturas mais resistentes, implementação de técnicas de conservação para lidar com alterações climáticas e minimizar seus impactos na produção agrícola. Então, infelizmente, o clima não é uma coisa muito previsível, né, digamos. Então, a gente não pode dizer como que vai, por mais que exista, né, certa forma do clima, tipo, todo ano ter aquela época da safra e tudo mais, a gente não pode prever com 100% de certeza como que vai ser exatamente aquela safra, né? Porque ainda mais com essas mudanças climáticas que têm acontecido, e nem durante o verão, por exemplo, a gente teve uns dias frios, essas coisas. Então a gente não. Isso tudo afeta na produção, afeta na safra, né? Então a gente não tem como ter controle sobre isso. E isso é um dos desafios também enfrentados, né? E o acesso a recursos de créditos, né? Muitos produtores rurais enfrentam dificuldades no acesso de recursos de crédito para investir em suas atividades. Acesso à terra, água, sementes, insumos agrícolas, tecnologia e financiamento adequado pode ser mais limitado para pequenos produtores, né? Então isso é um grande desafio para eles, né? E a falta de acesso desse recurso pode dificultar a modernização das operações e a adoção das práticas sustentáveis, diminuindo assim a produtividade daquele pequeno produtor. Então, para superar esses desafios, é fundamental que os produtores rurais recebam apoio governamental, como políticas públicas que incentivem a adoção de tecnologia, acesso a financiamento adequado, programas de capacitação e assistência técnica, e além disso, a cooperação entre os produtores rurais, o fortalecimento das cooperativas agrícolas e a criação de parcerias com o setor privado. Também podem ser estratégias importantes para enfrentar os desafios atuais e promover um desenvolvimento sustentável no setor agrícola. Então é fundamental que o governo continue a incentivar essa parte da produção rural, continue a dar incentivos, benefícios e até a capacitação. Ou a gente tem até mesmo o Senar, digamos, né, que oferece os cursos para os produtores rurais, capacitação específica para poder auxiliar nessa parte. O impacto dos novos ambientes, né, digitais na atividade rural, né, pessoal. As transformações trazidas pela digitalização do setor agrícola. A digitalização tem trazido transformações significativas para o setor agrícola, impulsionando na chamada agricultura digital ou até mesmo agricultura de precisão, como alguns chamam. Essa revolução tecnológica tem o potencial de melhorar a eficiência, aumentar a produtividade, reduzir custos e minimizar o impacto ambiental na agricultura. A gente pode citar a coleta e análise de dados, agricultura de precisão, máquinas e equipamentos conectados, aplicativos e plataformas de gestão, monitoramento remoto, comercialização e acesso a mercados, como as transformações que estão sendo trazidas através dessa parte da digitalização, né? Então, a coleta e análise de dados, a gente pode dizer, que permite uma grande quantidade de dados em tempo real, provenientes de sensores, drones, satélites e outras fontes. Esses dados podem fornecer informações valiosas sobre o solo, condições climáticas, o crescimento de plantas e outros parâmetros relevantes. A análise desses dados possibilita uma melhor compreensão dos processos agrícolas, facilitando a tomada de decisões mais, mais informadas e mais precisas. Então, através dos dados que a gente consegue em tempo real, sejam eles com drone, satélite e tudo mais, para aqueles produtores rurais que têm esses acessos, então ele é um dos benefícios assim que a gente pode citar. A agricultura de precisão também, a gente pode, com base nesses dados, a agricultura de precisão utiliza as tecnologias como GPS, sistema de informação geográfica, automação para aplicar insumos, como fertilizantes e pesticidas, de forma mais precisa e específica. Isso contribui para otimizar o uso desses insumos, reduzindo desperdícios e minimizando os impactos ambientais. Além disso, a agricultura de precisão auxilia na irrigação, no monitoramento de pragas e doenças, e até mesmo na identificação de áreas com potencial produtividade diferenciada, entre outros aspectos, né, pessoal? Então, através dos dados, a gente aplica de uma forma mais precisa para trazer mais benefícios para a produção. Máquinas e equipamentos conectados também, né? A digitalização tem permitido a conectividade entre máquinas agrícolas, equipamentos e sistemas de gestão, como tratores e colheitadeiras, entre outros equipamentos, podendo ser equipados com sensores e dispositivos de monitoramento.
Esses dispositivos coletam e compartilham informações em tempo real, possibilitando assim um melhor controle e otimização do tempo de trabalho, reduzindo assim erros e tendo uma maior eficiência no uso de recursos. Então, através das máquinas ali, a gente consegue ter acesso a esses dados e aplicar eles de forma mais precisa, sem ter erros e tudo mais, né? Aplicativos e plataformas de gestão, né? Uma ampla gama de aplicativos e plataformas digitais foi desenvolvida para auxiliar os produtores agrícolas nessa parte. Essas ferramentas podem abranger desde a gestão da fazenda, como o planejamento de safra, o gerenciamento de insumos e até mesmo estoque. A análise do mercado e comercialização dos produtos. As plataformas facilitam a troca de informações e conhecimentos entre produtores rurais, promovendo a colaboração e compartilhamento de boas práticas. O monitoramento remoto também a gente pode citar, né, pessoal? Com a digitalização, é possível monitorar remotamente diversas variáveis agrícolas, como a umidade do solo, a temperatura, crescimento das plantas, presença de pragas. Isso pode ser feito por meio de sensores instalados nas áreas de produção, integrados com o sistema de monitoramento via internet. Essa capacidade de monitoramento remoto permite uma gestão mais eficiente e um acompanhamento mais preciso das condições das lavouras, facilitando a detecção precoce de problemas e a tomada de medidas corretivas. Também podemos citar a comercialização e o acesso a mercados, né? A digitalização também tem facilitado o acesso no mercado e a comercialização dos produtos agrícolas. Plataforma de comércio eletrônicos, aplicativos móveis e redes sociais permitem que produtores rurais alcancem um número maior de consumidores, tanto no mercado interno como no mercado externo. Além disso, a rastreabilidade dos produtos por meio de tecnologias digitais tem tomado uma demanda alta e crescente dos consumidores, que desejam conhecer a origem e qualidade dos alimentos que consomem. Então, com base na tecnologia e tudo mais, a gente consegue alcançar mercados maiores, né? Sejam eles aqui dentro do nosso próprio país ou até mesmo fora, né? Por exemplo, aqui um produtor rural do sul consegue vender lá para o norte, nordeste, centro-oeste e assim por diante, né? Ou até mesmo para fora do país com a tecnologia que a gente tem. A digitalização está impulsionando na revolução do setor agrícola, permitindo a adoção de práticas mais eficientes, sustentáveis e orientadas por esses dados. Essa adoção de práticas tem o potencial de melhorar a produtividade, rentabilidade e até mesmo a sustentabilidade do setor agrícola, contribuindo para o desenvolvimento do setor e para a segurança alimentar global. Tecnologias digitais utilizadas pelos produtores rurais. Existem diversas tecnologias digitais que têm sido amplamente adotadas pelos produtores rurais, proporcionando benefícios significativos em termos de eficiência e produtividade e sustentabilidade. A gente pode citar os sistemas de monitoramento, agricultura de precisão, como já foi falado, os drones, internet das coisas, aplicativos e plataformas digitais, né? Sistemas de monitoramento. Então, os produtores rurais utilizam sistemas e dispositivos de monitoramento para coletar dados sobre as variáveis agrícolas, como umidade do solo, temperatura, níveis de nutrientes, níveis da água e assim por diante. Esses sistemas permitem um monitoramento preciso das condições das culturas em tempo real, auxiliando na tomada de decisões relacionadas à irrigação, aplicação de fertilizantes e controle de pragas. Agricultura de precisão. Agricultura de precisão engloba uma série de tecnologias digitais, como o uso de GPS, sistemas de informação geográfica, os famosos SIGs, né? E automação. Essas tecnologias permitem a aplicação de insumos agrícolas de forma precisa e específica, levando em consideração as variáveis do solo e das culturas. Por exemplo, é possível utilizar sistemas de pulverização com taxa variável, que ajustam automaticamente a quantidade de pesticida aplicado em diferentes áreas da lavoura, economizando insumos, reduzindo a exposição ao ambiente. Então, tipo, através ali da própria maquinária, ele consegue verificar o, a quantidade de pesticida que deve ser utilizada para aquela área, reduzindo assim também os impactos ambientais, né? Os drones. Os drones são veículos aéreos não tripulados que têm se tornado uma ferramenta muito importante na agricultura ultimamente. Eles são equipados com câmeras e sensores. Os drones podem captar imagens e dados de alta resolução sobre as lavouras. Isso permite monitoramento rápido e detalhado das plantações, a detecção precoce de doenças, pragas ou estresse hídrico, além de auxiliar na contagem de plantas, mapeamento de áreas e inspecção da infraestrutura agrícola. Ainda também a gente pode citar
Os drones ali estão sendo utilizados para pulverizar e tudo mais. Então, os drones têm sido uma tecnologia que tem sido utilizada bastante pelos produtores rurais de certas áreas e é, tem auxiliado bastante na produção. A internet das coisas também, né? A internet das coisas é um conceito bem recente, assim. Ela é uma tecnologia que permite a conexão e comunicação entre os dispositivos e objetos do dia a dia, coletando e trocando dados. Na agricultura, a internet das coisas é utilizada para conectar sensores, medidores e equipamentos agrícolas, permitindo monitoramento em tempo real e automação de processos. Por exemplo, os sensores de umidade do solo podem enviar dados para o sistema central, que aciona automaticamente a irrigação quando necessário. Um exemplo também assim da internet das coisas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, por exemplo, é quem tem Alexa, né? Em casa, você vai pedir ali, por exemplo, para Alexa ligar ou desligar a luz. Essa troca de informações, digamos, né? Então ali a troca de informações entre um sistema e outro que traz ali para traz essa tecnologia para a parte da produção rural. Então é algo benéfico assim para que a gente pode citar. Também a gente pode citar os aplicativos e as plataformas. Existem muitas novas e plataformas de divulgação especificamente para auxiliar os produtores rurais. Essas ferramentas têm recursos como gerenciamento de fazenda, planejamento de safra, gestão de insumos e estoques, análise de mercado, previsão do tempo, entre outros. Alguns exemplos populares incluem aplicativos de controle de gado, rastreamento de produção e controle de pragas. Então, hoje em dia, por exemplo, ali você tem o gado microchipado, né? Você consegue controlar através do próprio aplicativo no celular, no computador, a onde está o gado, como é que está mais ou menos a saúde do gado, dependendo do microchip e tudo mais, e consegue verificar mais ou menos o controle de praga dentro dos próprios aplicativos, né? Essas são algumas tecnologias que são utilizadas pelos produtores rurais, que a gente pode citar, né? A constante evolução tecnológica oferece um leque ainda maior de ferramentas e soluções digitais, permitindo os agricultores otimizem suas operações e melhorem a produtividade, adotando sim as práticas mais sustentáveis. A gente também pode citar os benefícios e desafios aqui, né, das tecnologias digitais utilizadas pelos produtores rurais. As tecnologias utilizadas pelos produtores rurais trazem uma série de benefícios para o setor agrícola, mas também enfrentam alguns desafios. A relação dessas tecnologias com a contabilidade agrícola é fundamental para uma gestão eficiente e precisa dos recursos financeiros e operacionais. Iremos analisar aqui alguns benefícios dessas tecnologias em relação à contabilidade agrícola, né? Dentre os benefícios, então, a gente pode citar a melhoria da eficiência operacional, o aumento da produtividade e a tomada de decisões baseadas em dados, mais precisas, assim, digamos, né? Então, a melhoria da eficiência operacional. As tecnologias digitais, como sistemas de monitoramento agrícola de precisão, permitem aos produtores rurais tomem decisões mais informadas e precisas. Isso resulta em uma melhor alocação de recursos, redução de desperdícios e otimização das operações agrícolas. Quando se trata de contabilidade, isso se traduz em uma melhor gestão de custos, um maior controle sobre os insumos e a identificação de áreas de maior eficiência. Então, através ali da contabilidade, essas coisas, a gente consegue verificar, né, conforme eu venho dizendo, o que precisa ser melhorado, o que pode ser reduzido de custos e tudo mais. Aumento da produtividade. A digitalização possibilita um maior controle e monitoramento das lavouras, permitindo que os produtores identifiquem área de baixo desempenho e tomem medidas corretivas mais rapidamente. Com isso, é possível aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas. Na contabilidade, o aumento na produtividade se reflete em melhor retorno sobre investimento e maior rentabilidade. Tomada de decisões baseadas em dados. A tecnologia digital fornece dados precisos em tempo real sobre diversos aspectos da produção agrícola. Essas informações embasam-se em tomada de decisões estratégicas relacionadas ao manejo das culturas, adoção de recursos, compra de insumos e comercialização dos produtos. Como a contabilidade agrícola, com uma contabilidade agrícola bem estruturada, a análise desses dados e dos produtores podem tomar decisões mais embasadas e identificar as oportunidades e melhorias financeiras. Então, com base ali nos dados que a gente tem, é mais preciso a tomada de decisões e tudo mais. Então, a gente, através da contabilidade, ali a gente consegue verificar, não só da contabilidade, né, mas toda essa tecnologia e tudo mais, a gente consegue verificar o que precisa ser melhorado para tomar uma decisão mais precisa, mais específica, né?
E dos desafios, então, a gente pode citar investimento inicial em infraestrutura, capacitação e treinamento e integração dos sistemas, né? Então, os investimentos inicial, a adoção dessas tecnologias requer um investimento inicial significativo, né? Muitas vezes os produtores rurais eles não têm essa certa quantia para poder, um capital inicial para poder investir, né? Tanto em equipamentos quanto em infraestrutura. Além disso, algumas regiões e a disponibilidade de acesso à internet pode ser limitada, o que dificulta a implementação dessas tecnologias. Os custos associados a esses investimentos devem ser adequados e considerados na contabilidade agrícola para avaliar esse retorno sobre o investimento. Então, às vezes, nem sempre é vantajoso para os produtores rurais. E isso pode ser um desafio, né? Porque às vezes a internet não pega direito, né, naquele lugar, não tem sistema ali de GPS que funcione de forma adequada e tudo mais, né? Então isso é um certo desafio para o produtor rural. Capacitação e treinamento. A utilização dessas tecnologias exige conhecimento técnico por parte dos produtores rurais e suas equipes. É necessário capacitar-se para utilizar as ferramentas corretamente, interpretar dados coletados e tomar decisões informadas. Os custos relacionados à capacitação e treinamento devem ser considerados na contabilidade, assim como o tempo e recursos necessários para se adaptar a essas novas tecnologias. Então, conforme eu falei muitas vezes, não adianta ter também a tecnologia, essas coisas, e não ter o conhecimento necessário, a capacitação para poder mexer com essas tecnologias, né? E a integração dos sistemas, né? Muitas vezes as tecnologias digitais utilizadas pelos produtores rurais envolvem diferentes sistemas e plataformas, e muitas vezes eles não se conversam entre si, né? Integrar esse sistema pode ser um desafio, principalmente quando se trata da sincronização de dados e da interoperabilidade entre as diferentes soluções adotadas. A contabilidade agrícola deve estar preparada para lidar com a integração de sistemas e garantir a consistência dos dados financeiros. Então, às vezes, é importante a gente verificar esses dados e tudo mais, e verificar os sistemas se eles conversam entre si, porque eu tenho um sistema ali de uma gestão e o um sistema para outra gestão ali por exemplo, ali da minha agricultura e da minha pecuária. E os sistemas não conversam entre si, entende? Essa pode ser um pequeno desafio, um pequeno empecilho, assim, digamos, né? A relação entre essas tecnologias digitais e a contabilidade agrícola é essencial para uma gestão financeira eficiente. A contabilidade agrícola deve estar preparada sempre para analisar a gestão de custos e benefícios relacionados à adoção dessas tecnologias, além de fornecer informações precisas para tomada de decisões estratégicas. A contabilização adequada dos investimentos e custos é fundamental para avaliar a viabilidade econômica dessas tecnologias e maximizar os benefícios para o negócio agrícola, né? Então, aqui citando mais um pouquinho sobre os desafios da contabilidade para os produtores rurais nos novos ambientes digitais. Mudanças na rotina contábil dos produtores rurais com a digitalização. A digitalização tem trazido diversas mudanças significativas na rotina contábil dos produtores rurais, simplificando o processo, aumentando a precisão dos registros e fornecendo até mesmo acesso às informações em tempo real. Então, dentre os dados, a gente pode citar a automatização dos processos, a integração dos sistemas, acesso a informações em tempo real, maior precisão e redução dos erros, armazenamento seguro e fácil de documentos e a facilitação da comunicação com os profissionais contábeis, né? Hoje em dia, então, com a tecnologia, essas coisas a gente pode citar esses, benefícios, né? Automatização de processos, então, com a digitalização de muitas tarefas manuais e respectivas da rotina contábil podem ser automatizadas, né? Software e sistemas contábeis específicos para o setor agrícola permitem registro automatizado de transações financeiras, como compras, vendas, pagamentos e recebimentos. Isso reduz erro, economiza tempo, liberando os profissionais contábeis para as atividades mais estratégicas, né? Então, com a automatização, a gente só importa ali os dados, vem através do próprio sistema, por exemplo, de gestão ali do empresário, a gente traz para o nosso sistema de contabilidade esses dados e reduz o tempo assim de digitação, essas coisas, né? Tudo automatizado ali, sejam extratos bancários, as transações de compra e venda e tudo, a gente importa esses dados, traz para o nosso sistema de contabilidade para ter um melhor aproveitamento, assim, digamos. A integração dos sistemas, né? A digitalização permite a integração entre os diferentes sistemas e plataformas utilizados na gestão agrícola. Os dados financeiros podem ser integrados com dados de produções, estoques, insumos e vendas, proporcionalizando assim uma visão mais completa e precisa da situação econômica
e do empreendimento agrícola. Essa integração facilita o acompanhamento do fluxo de caixa, análise de rentabilidade e elaboração de relatórios financeiros. Então, a gente tem ali a integração, a gente consegue ali acompanhar o fluxo de caixa, a rentabilidade, tudo através dos nossos dados da contabilidade que o produtor fornece, né? Acesso a informações em tempo real. Com a digitalização, os processos dos produtores rurais têm acesso a informações contábeis atualizadas em tempo real. Os sistemas contábeis permitem o monitoramento constante das receitas e despesas e até mesmo do estoque, fornecendo uma visão clara da situação financeira do negócio. Isso facilita a tomada de decisões rápidas e embasadas, permitindo o ajuste de correções necessárias para uma melhor gestão financeira. Então, hoje em dia, o, o próprio contador não precisa mais ficar esperando virar um mês, essas coisas a gente consegue ter as informações em tempo real através do sistema ali, interligando ali os dados que a gente tem dos produtores rurais. Tem sistemas de gestão assim que o produtor rural utiliza dentro da própria lavoura ali, essas coisas, vai fornecendo esses dados, a gente já vem os dados para contabilidade e a gente tem essas informações em tempo real. Então a gente sabe o que precisa ser melhorado, o que precisa reduzir de custos, assim por diante, né? E com essa maior precisão, a gente tem uma redução de erros, né? A digitalização contribui para uma maior precisão dos registros contábeis. O software contábil possui recursos de validação e verificação, minimizando erros de digitação e cálculos incorretos. Além disso, a automatização dos processos reduz a dependência de intervenção humana, reduzindo a possibilidade de erros manuais e resultando em registros mais confiáveis e relatórios financeiros mais precisos. Então, pessoal, com essa parte de integração, essas coisas, menos erros podem acontecer, né? Até mais os cálculos e tudo. Hoje em dia é feito tudo através dos nossos sistemas de contabilidade, né? Então é pouca essa parte da intervenção humana, assim, digamos, é tudo mais a máquina que faz pela gente e a gente só precisa dar uma conferida para ver se está tudo ok, essas coisas. Por isso que é importante a gente saber como fazer para verificar se está correto. Armazenamento seguro e fácil acesso aos documentos, né? Com a digitalização, os documentos contábeis podem ser armazenados eletronicamente, o que elimina a necessidade de espaço físico para arquivamento. Isso proporciona um armazenamento seguro e fácil acesso aos documentos contábeis, como notas fiscais, comprovantes de pagamentos e contratos. A busca e recuperação de informações contábeis torna-se mais eficiente e rápidas. Então, hoje em dia, é tudo eletrônico, né? Até os produtores rurais eles estão migrando para essa parte da nota eletrônica e tudo mais, né? Então, com a parte eletrônica, ele existe o arquivo XML das notas fiscais. O armazenamento disso é tudo online, né? Daí, com esses dados, então, reduz o espaço físico e é mais fácil de armazenar esses arquivos, né, pessoal? Então, se a gente, caso precise, fica tudo na nuvem, no computador. Então, é mais fácil e rápido de acessar e ocupa meio menos espaço, né, com a digitalização. E a facilitação de comunicação entre os profissionais, com os profissionais contábeis, né? A digitalização permite uma comunicação mais eficiente entre os produtores rurais e seus contadores, ou até mesmo escritórios de contabilidade. O uso de software contábeis online ou na nuvem permite o compartilhamento de informações em tempo real, facilitando o trabalho colaborativo e o esclarecimento de dúvidas. Isso agiliza o processo de fechamento contábil e auxilia na entrega de obrigações fiscais e tributárias. Então, com esses dados, com esses sistemas assim, tipo, mais integrados, assim, digamos, a gente consegue ter acesso em tempo real aos dados. A comunicação com o computador também é mais fácil e reduz a erros propositais, né, digamos assim. Essas mudanças na rotina dos produtores, trazidas pela digitalização, resultam em maior eficiência e precisão e agilidade no gerenciamento financeiro e agrícola. No entanto, é importante que os produtores rurais e seus profissionais estejam capacitados para utilizar adequadamente as ferramentas digitais e acompanhar as atualizações e tendências tecnológicas no setor. Principais desafios contábeis enfrentados. A digitalização no setor agrícola traz consigo alguns desafios relacionados à gestão de dados, segurança da informação e conformidade tributária. Dentre eles, a gente pode citar, então, a gestão de dados, segurança de informação, conformidade tributária, integralização dos sistemas e padronização dos dados e atualização tecnológica. Então, aqui sobre a gestão de dados. Com a digitalização, os produtores rurais têm acesso a uma quantidade cada vez maior de dados relacionados às atividades agrícolas. No entanto, desafios
O desafio está na organização, armazenamento e análise desses dados de forma eficiente. É necessário estabelecer processos adequados para a coleta, classificação e integração dos dados contábeis, garantindo a qualidade e a consistência das informações. Né? Segurança da informação. A digitalização também aumenta a importância da segurança da informação. Os produtores rurais precisam garantir que os dados contábeis estejam protegidos contra acessos não autorizados, vazamento e perda de informações e ataques cibernéticos. Isso envolve a implementação de medidas de segurança, como a criptografia de dados, controle de acesso, backups regulares e atualização de software. Então, a gente pode citar essa parte da ataques cibernéticos, hackers, essas coisas. Então, é importante sempre a gente verificar as atualizações, fazer um, um backup regular para não acontecer essa perda de dados, né? Até mesmo a gente pode citar a LGPD, que atualmente visa proteger os dados dos produtos, não somente dos produtores, mas como de toda a população em geral, né? A LGPD engloba tudo essa parte e os escritórios eles têm que estar em conformidade com a LGPD, assim digamos, né? A parte da conformidade tributária, então, a conformidade tributária é um desafio constante para os produtores rurais, pois com a digitalização, as obrigações fiscais se tornam mais complexas, exigindo maior controle do registro de transações financeiras. Os produtores rurais devem estar atualizados com as normas tributárias e cumprir prazos de entrega das obrigações fiscais, como a declaração de imposto de renda, a escrituração contábil digital, a emissão de notas fiscais eletrônicas e assim por diante, né? Então tudo vai depender um pouquinho, digamos, da forma de tributação. Caso o produtor seja tributado pela pessoa física, ele deve fazer ali a parte do imposto de renda, né? Tributar o livro caixa, fazer a escrituração do livro caixa e tributar no imposto de renda da pessoa física, na declaração, né? Caso a pessoa seja uma empresa, ela deve fazer a escrituração contábil, a emissão de notas fiscais, fazer os registros ali e depois registrar o livro contábil, seja ele através da escrituração ou até mesmo na junta comercial, dependendo de cada caso, né? A integralização dos sistemas e padronização dos dados. A digitalização muitas vezes envolve a utilização de diferentes sistemas e software para diferentes finalidades, como gestão financeira, gestão de estoque, folha de pagamento, entre outros. O desafio está na integração desses sistemas e na padronização dos dados contábeis, garantindo a consistência e precisão de informações ao longo de todo o processo contábil. Né? Atualização tecnológica. Com a rápida evolução tecnológica, os produtores rurais enfrentam o desafio de acompanhar e adotar inovações relevantes para a contabilidade agrícola. Isso requer investimentos em hardware, software e treinamento da equipe. Além disso, é preciso estar atento a regulamentações e padrões contábeis com constante evolução, para garantir que a digitalização esteja em conformidade com as normas vigentes. Né? Então, a gente sempre tem que estar atento às atualizações, o que tem acontecido e tudo mais. E isso é um dos desafios que o contador, digamos, enfrenta nessa parte da produção rural, né? Para enfrentar esses desafios, é importante que os produtores rurais contem com profissionais qualificados na área contábil, além de buscar um apoio de consultores especializados em tecnologias e conformidade tributária. Então, às vezes, caso o produtor tenha uma renda extra, algo mais, assim, queira pagar, é sempre importante ter um advogado tributário ou alguém que entenda um pouquinho mais da parte da legislação tributária, né? Para poder auxiliar o próprio advogado, ou até mesmo existem alguns casos que tem o escritório de contabilidade tem um próprio advogado tributário que auxilia nessa parte, né, digamos. É, a colaboração, então, entre a equipe contábil, a equipe do TI e os consultores externos podem auxiliar na implementação de soluções eficientes, seguras e em conformidade com exigências contábeis e fiscais. Soluções e boas práticas para superar esses desafios. Para superar os desafios contábeis relacionados à digitalização no setor agrícola, é importante adotar soluções boas e práticas que permitem uma gestão eficiente, segura e em conformidade com as exigências legais. A gente pode citar, então, a utilização de software de gestão integrada, capacitação dos profissionais contábeis, estabelecimento de processos e procedimentos adequados, parceria com profissionais especializados na contabilidade agrícola, avaliação periódica dos resultados e ajustes, entre outros, né, pessoal?
Então, a utilização do software seria investir num software de gestão agrícola adequada que abrange aspectos contábeis e financeiros, podendo ser uma solução mais eficiente para o produtor rural. Esses softwares permitem registros automatizados de transações financeiras, integrações de dados, gestão de relatórios financeiros, acompanhamento do fluxo de caixa, entre outros. Além disso, eles facilitam a integração com outros sistemas utilizados na propriedade, como controle de estoque e produção. Capacitação dos profissionais contábeis. É fundamental investir na capacitação dos profissionais contábeis para a utilização das tecnologias digitais de forma eficiente. Isso inclui treinamentos específicos sobre softwares e sistemas utilizados, bem como a utilização constante sobre as tendências e práticas de contabilidade agrícola digital. A capacitação ajudará os profissionais a compreender e aproveitarem plenamente os recursos e ferramentas digitais, garantindo uma gestão contábil eficaz. Estabelecimento de processos e procedimentos adequados. É importante estabelecer processos e procedimentos contábeis adequados para a digitalização. Isso inclui a definição de políticas de controle interno, padronização de lançamentos contábeis, criação de plano de contas adequados ao setor agrícola, definição de fluxos de trabalho mais eficientes. Esses processos devem ser documentados e comunicados de forma clara para garantir consistência e precisão nas atividades contábeis. Parcerias com profissionais especializados em contabilidade agrícola. Para lidar com as complexidades específicas da contabilidade agrícola e aproveitar ao máximo tecnologias digitais disponíveis, pode ser valioso contar com a parceria de profissionais especializados nesse campo. Consultores contábeis com conhecimento do setor agrícola e experiência em tecnologias digitais podem auxiliar na implementação de boas práticas contábeis personalizadas para a necessidade da propriedade rural. Então, é importante que o contador saiba a forma de trabalhar com essa parte agrícola, ter uma especialização nessa área, digamos, né? E avaliação periódica de resultados e ajustes. A digitalização da contabilidade agrícola é um processo contínuo. É muito importante realizar avaliações periódicas dos resultados alcançados, monitorar indicadores de desempenho e fazer ajustes necessários nos processos de sistemas utilizados. Essa avaliação ajudará a identificar oportunidades de melhoria e garantir a eficácia das soluções implementadas. Ao adotar essas soluções de boas práticas, os produtores rurais poderão superar os desafios da digitalização, melhorando a eficiência e precisão e a tomada de decisões financeiras no negócio agrícola, né, pessoal? Benefícios da contabilidade digital para os produtores rurais no contexto digital. Então, a contabilidade desempenha um papel fundamental para os produtores rurais, especialmente no contexto digital. A adoção de práticas contábeis adequadas, o uso de tecnologias digitais na contabilidade oferece uma série de benefícios para os produtores rurais. E alguns benefícios que a gente pode citar, então, é tomada de decisões embasadas, controle financeiro eficiente, monitoramento do fluxo de caixa, cumprimento das obrigações legais, análise e planejamento estratégico, facilidade na comunicação, dentre outros, né? Então, a tomada de decisões embasadas, a gente pode dizer que a contabilidade fornece as informações financeiras atualizadas e precisas, permitindo que os produtores rurais tomem decisões embasadas, mais embasadas e estratégicas. Por meio dos registros contábeis, é possível acompanhar receitas, despesas, custos de produção e rentabilidade. Essas informações são cruciais para a identificação de áreas de melhoria, alocação de recursos, definição de preço de venda, planejamento financeiro a longo prazo. Controle financeiro, então. A contabilidade digital auxilia no controle financeiro mais eficiente das atividades agrícolas. O uso de software contábeis específicos e sistema de gestão integrada permite o registro automatizado de transações, controle de estoque, faturamento, compras e pagamentos. Isso simplifica e agiliza os processos contábeis, garantindo que as informações financeiras estejam sempre atualizadas e precisas, né, pessoal? Então a gente tem um controle mais eficiente através da contabilidade. A gente consegue verificar ali os custos e despesas e tudo mais, né? O monitoramento do fluxo de caixa, então. O fluxo de caixa é uma preocupação crucial para os produtores rurais. A contabilidade digital facilita o monitoramento e o controle dessa área. Com ferramentas digitais, é possível acompanhar as entradas e saídas de dinheiro de forma mais detalhada e em tempo real. Isso permite uma melhor gestão
do capital de giro, identificação de possíveis problemas de liquidez, planejamento financeiro mais eficiente. Então, através do monitoramento do fluxo de caixa, a gente consegue verificar o giro de capital, tudo mais que está sendo investido dentro da própria empresa, né? Cumprimento das obrigações legais e fiscais. A contabilidade digital simplifica o cumprimento das obrigações legais e fiscais. Softwares contábeis podem gerar automaticamente relatórios financeiros, como demonstração do resultado, balanços patrimoniais e relatórios de apuração de impostos. Além disso, essas ferramentas facilitam a geração de declarações e o envio de informações para os órgãos governamentais, garantindo conformidade com as regulamentações aplicáveis. Então, através ali dos sistemas de contabilidade, hoje em dia, eles são tudo automatizados, né? A gente só precisa preencher com os dados, eles trazem para nós os relatórios, eles conseguem fornecer a forma ali, né, para você só enviar a declaração para o governo, então tá bem mais fácil, bem mais prático, né, digamos, essa parte, né? Análise e planejamento estratégico. Com a contabilidade digital, os produtores rurais têm acesso a relatórios e análises financeiras mais robustas. Esses relatórios fornecem insights valiosos sobre a saúde financeira do negócio, indicadores de desempenho, margens de lucro, retorno sobre investimentos, dentre outros. Essas informações são essenciais para o planejamento estratégico, permitindo a identificação de oportunidades de crescimento, redução de custos, melhoria de rentabilidade, dentre outros. Facilidade na comunicação com parceiros e instituições financeiras. A contabilidade digital facilita a comunicação com parceiros de negócios, como fornecedores, clientes, instituições financeiras, entre outros. O compartilhamento dessas informações contábeis e financeiras em formato digital é mais ágil e seguro, possibilitando negociações e parcerias mais eficientes. Além disso, é mais fácil obter financiamentos e linha de créditos com instituições financeiras, uma vez que as informações financeiras estão bem mais organizadas e acessíveis, né? Então, através ali dessa parte, digamos, a gente preenche os dados na contabilidade, a gente consegue ali ter esses dados ali, sejam ali através do balanço, da RE, e a gente fornece aos bancos e parceiros, fornecedores, um balanço assim mais preciso, mais exato da real situação financeira da empresa, né? Nesse contexto, a contabilidade desempenha um papel estratégico para os produtores rurais, fornecendo informações essenciais para a tomada de decisões, controle financeiro eficiente, conformidade legal e planejamento estratégico. A adoção de tecnologias digitais na contabilidade agrícola permite aproveitar ao máximo esses benefícios e contribuir para o sucesso e sustentabilidade dos negócios rurais. Como uma contabilidade eficiente pode contribuir para a tomada de decisões estratégicas. Uma contabilidade eficiente desempenha um papel crucial na gestão do negócio agrícola. Ela oferece uma base sólida de informações financeiras e contábeis, sendo essencial para a tomada de decisões estratégicas e redução de custos. A otimização dos processos e cumprimento das obrigações fiscais. A gente pode citar aqui, então, a tomada de decisões estratégicas, redução de custos, otimização dos processos, cumprimento das obrigações fiscais, como um dos principais tópicos aqui nesse caso, né? A tomada de decisões estratégicas, então, pessoal. A contabilidade fornece informações financeiras mais precisas sobre o desempenho do negócio. Essas informações incluem dados sobre receitas, despesas, lucro, fluxo de caixa, indicadores financeiros relevantes. E com base nesses dados, os gestores podem analisar o desempenho atual, identificar a área de melhoria, tomar decisões estratégicas embasadas com a expansão da atividade, investimento em novas tecnologias e diversificação dos produtos ou serviços, dentre outros. Então, a gente consegue ter decisões mais estratégicas, mais precisas, mais embasadas, com base nesses relatórios da contabilidade, né? Redução de custos, pessoal. A contabilidade eficiente permite o controle e monitoramento adequado dos custos operacionais do negócio agrícola. Por meio dos registros detalhados e análise de custos, os gestores podem identificar desperdícios, avaliar a eficiência dos processos e implementar medidas para reduzir custos. Isso inclui análise de custos de produção, identificação de ineficiências nos processos agrícolas e o controle de despesas gerais, monitoramento de custos de mão de obra, dentre outros, né, pessoal? A contabilidade também auxilia na identificação de fornecedores mais econômicos e na negociação de melhores condições de compra. Então, a gente consegue reduzir custos através da contabilidade, a gente consegue verificar fornecedores que sejam mais vantajosos, assim, que ofereçam descontos e tudo mais. O que a gente consegue abater ali com o melhor custo-benefício, né, pessoal?
Otimização dos processos. A contabilidade mais eficiente permite identificar gargalos e ineficiências nos processos do negócio, com informações mais precisas sobre custos e recursos envolvidos em cada etapa do processo. É possível analisar a eficiência operacional e identificar oportunidades de otimização. Isso inclui a revisão de processos, automação de tarefas contábeis e financeiras, dentre outros. O uso desses sistemas integrados, a gestão de implementação e boas práticas permitem essa otimização. Né? A otimização contribui para uma redução de custos e melhoria da produtividade e maximização dos resultados. Então, a gente tem uma otimização dos processos através da contabilidade, né? E o cumprimento das obrigações fiscais, a gente não pode deixar de citar, né? Que a contabilidade eficiente garante o cumprimento das obrigações fiscais e tributárias do negócio agrícola. Ela inclui registro correto das transações financeiras, apuração dos impostos devidos, emissão de notas fiscais e envio das declarações fiscais dentro dos prazos estabelecidos. Uma contabilidade bem organizada reduz o risco de penalidades fiscais, multas e problemas com fiscalização. Além disso, uma contabilidade eficiente permite aproveitar os benefícios fiscais, incentivos disponíveis, contribuindo para uma redução da tributação. Então, conforme eu falei anteriormente, né, um contador que conhece ali a legislação tenha uma formas assim de reduzir os custos da carga tributária, né? Então, uma contabilidade eficiente proporciona informações financeiras contábeis precisas e oportunas, permitindo aos gestores tomar decisões estratégicas embasadas, reduzir custos, otimizar processos e cumprir obrigações fiscais. É uma ferramenta essencial para o sucesso e sustentabilidade do negócio agrícola, contribuindo para a sua eficiência operacional, competitividade e conformidade legal. Então, pessoal, aqui, finalizando já, né? É fundamental reforçar a importância da contabilidade para os produtores rurais no atual cenário, especificamente diante dos desafios impostos pela digitalização e pelas mudanças no ambiente agrícola. A contabilidade desempenha um papel essencial para os produtores rurais no atual cenário, fornecendo informações tributárias e operacionais, contribuindo para a tomada de decisões estratégicas. Ela é uma ferramenta indispensável para enfrentar os desafios, aproveitar as oportunidades dos novos ambientes digitais, garantindo a sustentabilidade e o sucesso dos produtores rurais. Então, é fundamental a contabilidade estar integrada com essa parte da digitalização dos produtores rurais. Então, isso que vem acontecendo ultimamente a gente está passando por esse processo de digitalização, surgindo novas tecnologias, novos softwares, novas ferramentas, a inteligência artificial, tudo está influenciando na parte do produtor rural, e nós, como contadores, futuros contadores, temos que estar sempre ligados, sempre procurando conhecimento e verificando as formas de que possam ser benéficas para a gente auxiliar nossos clientes, né? Eu finalizo aqui, então, com o meu muito obrigado. Fico à disposição para tirar dúvidas, vocês podem entrar em contato ali comigo através do meu e-mail, caso tenham alguma dúvida. E finalizo aqui por hoje, então, pessoal.